RCV Notícias. Estimado amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, boa tarde, já são 13 horas. Seja bem-vindo ao Jornal desta hora. Vamos conhecer os títulos dos principais assuntos a serem abordados. Passagem do onda tropical condiciona estado do tempo em todo o arquipélago. O mar agitado destruiu o pontão de Santa Maria. O Presidente da Assembleia Nacional diz que não há vacatura nos órgãos externos à Assembleia Nacional, com o mandato dos titulares caducados. Itaca acusa condutores da Ilha do Fogo de não aderirem a prazo estipulado às inspeções de veículos e descarta a possibilidade de ter uma representação permanente na ilha devido ao reduzido número de veículos. Lucros da Cabo Verde Telecom teve um crescimento líquido na ordem dos 69%. Os acionistas vão decidir como aplicar os lucros. A Organização Japonesa de Sobreviventes dos Ataques Nucleares a Hiroshima e Nagasaki vence Prémio Nobel da Paz. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, muito boa tarde. A passagem do onda tropical pelo arquipélago está a condicionar o estado do tempo, com algum vento e chuva de intensidade variada. Na Ilha do Sal, por exemplo, o mar agitado destruiu esta manhã o pontão de Santa Maria. O Moisés Évora fez uma volta a diferentes localidades e reporta-nos o que constatou. Moisés, boa tarde. Como está o tempo neste momento? Como foi amanhã na Ilha do Sal? Muito boa tarde para ti, para o auditório da Rádio Pública. Atenções viradas para vários pontos da ilha. Já contactamos a Polícia Nacional e fomos informados que relativamente a outros pontos da Ilha do Sal, tudo estará a decorrer de forma normal, assim como também temos estado em permanente contacto com os bombeiros. Nesta altura, as autoridades marítimas é que não se pronunciam sobre este caso complicado. Como já disseste, o pontão de Santa Maria já era. Restam apenas alguns metros deste pontão histórico da Ilha do Sal, com muitas histórias ao longo de décadas. Um local romântico, como se sabe. O pontão é o ponto número 1 no que diz respeito ao turismo aqui na Ilha do Sal. Ondas grandes, ondas com ar picado, destruíram o pontão, estão a destruir o pontão desde as 10 da manhã, muita madeira, muitos barrotes aqui na Bahia, barrotes chegando também à praia, com pessoas tentando dar uma ajuda. É preciso ter muito cuidado, porque os barrotes contam com uns pregos enormes e daí as pessoas devem ter também muita atenção. O mar continua a fustigar o pontão. Anatólio, acreditamos que nas próximas horas, possivelmente, ainda teremos o pontão mais pequeno, vai ficando a cada meia hora mais curto o pontão de Santa Maria. Estamos a falar daquela estrutura toda em madeira. É claro que muitos mirones têm chegado a esta zona de Ilha do Sal, pessoas muito curiosas, também turistas. E podemos sublinhar que, ao outro lado, se há um problema, ao outro lado, em que temos também praticantes de kitesurf e querendo aproveitar as ondas, mas as autoridades já fizeram saber que não é permitida tal prática, porque, como já dissemos, o mar está revolto e conta com muita corrente. Podemos ainda adiantar que 4 botes que estavam na Bahia foram levados pela força do vento. A maioria dos botes, aliás, praticamente todos os botes estão em terra, mas alguns estavam ainda na Bahia e 4 foram levados. Digamos que é este o retrato nesta altura. Demos uma volta também por outros pontos do Sal, nomeadamente Santa Maria. Há uma zona turística, Serena Bay, onde há toda uma estrutura também metálica que faz então toda aquela parte que guarda, portanto, esta referida estrutura, toda aquela cerca, e nesta altura podemos adiantar também que aquele lado da cerca está todo caído e há que fazer alguma coisa também para resolver tal problema. Anatólio, o vento continua, o mar agitado aqui em Santa Maria. Continuamos a acompanhar estas peripécias desagradáveis, tendo em conta que, como já dissemos, o pontão é um marco histórico da Ilha do Sal. Moisés, o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica, que tem a sua sede aí na Ilha do Sal, fez o alerta já há alguns dias. Hoje não atualizou qual a previsão para as próximas horas. O que é que conseguiu apurar?
Bom, nesta altura nós não temos esta informação que todos os dias é divulgada às 12 horas, mas a previsão apontava para continuarmos então com vento, e é claro que a Rádio de Cabo Verde vai continuar a acompanhar para termos também mais informações para o auditório nas próximas horas. Nunca será demais chamar a atenção das pessoas para terem muita atenção. Temos também alguma chuva, alguma zona da estrada, algumas zonas da estrada há bem poucas horas também estavam alagadas, e os condutores para terem cuidado, nomeadamente na estrada que liga Espargos a Santa Maria. É o retrato nesta altura, a chuva que mantenha esta praia de Santa Maria, que costuma ser uma autêntica praia deliciosa. Hoje, com esta fúria, quem não o conhece fica com uma outra imagem, uma outra ideia desta praia de Santa Maria. O pontão já era, resta aguardar para sabermos o desenvolvimento nas próximas horas. Obrigado, Moisés Évora. E consultando aqui o National Hurricane Center, o site desta instituição norte-americana que monitora a evolução, a formação e evolução dos furacões do Atlântico, pode-se ver, pode-se interpretar que esta onda tropical que está a condicionar o estado do tempo em Cabo Verde neste momento está a evoluir para o noroeste, o que quer dizer então que as ilhas ocidentais do Barlavento cabo-verdiano serão nesta tarde e eventualmente amanhã também sujeitos a ventos fortes e o estado do tempo condicionado. E a TACV emitiu um comunicado sobre as operações, e a Cabo Verde Airlines admite que os voos programados para hoje e amanhã poderão sofrer alterações, tendo em conta as previsões emitidas pelo Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica, que dão conta da passagem do onda tropical pelo país. Em comunicado, a Cabo Verde Airlines explica que as condições meteorológicas poderão impactar a segurança operacional da aviação civil e perturbando eventualmente operações com as aeronaves. A administração da companhia prometeu manter os passageiros informados a tempo e horas sobre eventuais alterações no programa de voos. E certamente que a Rádio Cabo Verde vai continuar a acompanhar a evolução do estado do tempo e partilhar comigo, ouvinte, aquilo que as autoridades recomendarem. A Comissão Nacional de Eleições e a Comissão Nacional de Proteção de Dados e a Autoridade Reguladora para a Comunicação Social precisam de renovação, mas mantêm em funções até que sejam eleitos os novos titulares. Mesmo estando esses órgãos externos ao Parlamento com mandatos expirados, não se pode falar em vacatura, esclarece o Presidente da Assembleia Nacional, Austelino Correia. E nós, neste momento, temos sobre a mesa os chamados órgãos externos ao Parlamento, a Comissão Nacional de Eleições, a Comissão Nacional de Proteção de Dados e a Agência Reguladora para a Comunicação Social. Esses órgãos precisam, de facto, de renovação, mas até a eleição de novos titulares e a tomada de posse, os instrumentos jurídicos aqui em Cabo Verde são claros. Mantêm-se em funções os atuais titulares. Portanto, não há vacatura de cargo, passo a expressão. O Parlamento tem também por eleger os juízes do Tribunal Constitucional, um processo que só ficará concluído depois das eleições autárquicas de dezembro, anuncia Austelino Correia. Como sabem, os juízes são eleitos por um mandato único de 9 anos e estamos praticamente a terminar esse mandato. Há necessidade do Parlamento também debruçar sobre este assunto e procurar um consenso no sentido de termos novos juízes para o Tribunal Constitucional. Mas neste momento, há o entendimento entre os sujeitos parlamentares de não se avançar com a eleição antes das eleições de dezembro, de maneira que é um processo que está suspenso por enquanto, eu estou a dizer em relação aos órgãos externos ao Parlamento, com a ideia de a gente retomar o dossiê no mês de janeiro. E por falarmos em órgãos com mandatos caducados, recordamos que a Presidência da República pediu a nulidade da decisão do Tribunal de Contas sobre os casos que envolvem a administração deste órgão de soberania, alegando exatamente a caducidade dos mandatos dos titulares desse tribunal. Na Ilha do Fogo, mais concretamente nos Mosteiros, condutores e proprietários não têm aderido ao Serviço Móvel de Inspeção de Viaturas no prazo estipulado pelas Inspeções Técnicas de Cabo Verde, a ITAC, afirma o responsável Cezinando Furtado, que observa que fazem inspeção na Ilha do Fogo 2 vezes por ano, por fazendo um período de 4 meses, mas que, apesar da capacidade de inspecionar até 60 veículos por dia, a média tem sido de apenas 15. O responsável diz que, por isso, desvaloriza as críticas dos proprietários que reclamam do curto espaço de tempo para a inspeção
de viaturas. E quando questionado sobre a possibilidade de criar um serviço fixo de inspeção na Ilha do Fogo, o responsável pelo serviço da ITAC argumentou que o número de veículos não justifica tal investimento. Os detalhes com a Ednea Barros. A inspeção móvel na Ilha do Fogo, afirma o diretor técnico do serviço de ITAC, tem capacidade para inspecionar 7 carros por hora, mas conforme Cezinando Furtado, os proprietários das viaturas não têm aderido ao serviço no prazo estipulado. Por isso, entende o responsável pelo serviço de ITAC que não há razões para reclamações dos proprietários. De acordo com o estabelecido, com o tutela, com o DGTR, o governo tem que também ir fogo 2 vezes por ano, no civil mês de fevereiro e março, e depois no civil agosto e setembro e outubro. Tempo suficiente para não fazer carro de fogo e inspeção tudo e ainda para estar sobra mais tempo. Mas o pessoal está a aderir e nesse caso ele nunca tem nada a fazer. E é isso que tem que estar e muda e comportamento. Para mais, nós aqui no bem não estamos na rádio, mas não sabe. E de tal dia, antes de não bem. Não está comunica tudo que as entidades responsáveis, tanto da GTR, Polícia Nacional e Câmara Municipal, não está comunica, mas não está na fogo, que é para ficar alerta. Então, não está chega lá e o inspetor está fica quase sentado sem nada a fazer. E imagina, 15 inspeções por dia de média na fogo, enquanto que não tem capacidade de fazer 60. E para a Ilha do Fogo, afirma o responsável do serviço de ITAC, o reduzido número de viaturas não justifica a criação de um serviço fixo de inspeção. E Cezinando Furtado pede mão dura das autoridades fiscalizadoras para os que não estão com a inspeção em dia. Ele quer fazer, espera para não sair para fazer barulho. Porque é que fica mostra aquele vontade de queria fazer a inspeção quando e não sabe lá, naqueles 2 meses ali. É capaz. E depois, sobre aquele centro fixo, até justifica. O fogo tem caro pouco. E depois, imagina, né, 2 meses não faz 647 carros. E que ali, e 5 dias ali para aí. Fogo, parque automóvel, de carro que você circula, é capaz de 3.000 carros. Durante o ano inteiro, tanto na fevereiro e como o ACE, total não fazia 2.000 e tal carros, 2.600 carros por aí. E tem caro pouco, que até justifica. Quem é que quer fazer inspeção durante o tempo que não está lá? Não está, mas carro deve ficar parado para modo no momento de acidente que tenha havido o culpado. Nos mosteiros, segundo Cezinando Furtado, desta vez passaram lá 15 dias, tempo que considera suficiente para inspecionar as viaturas do referido município. Pontua o responsável do serviço de ITAC que não tem havido reclamações em outras ilhas abastecidas pelo serviço móvel, como Sal, Boa Vista, São Nicolau e Brava, porque, segundo diz, os proprietários respeitam os prazos. ITAC não dar muita atenção então às reclamações dos condutores dos mosteiros e a dizer que não justifica ter um posto fixo de inspeção técnica na Ilha do Fogo, tendo em conta o número de veículos na ilha. A Calver Telecom obteve um crescimento líquido na ordem dos 69% no ano passado e o Conselho de Administração propõe investir cerca de 50% do resultado em áreas estratégicas como a internet de banda larga e no data center. Os acionistas da Calver Telecom estão reunidos em Assembleia Geral para aprovar o relatório de gestão, as contas e também deliberar sobre os investimentos a serem feitos. José Antônio dos Reis tem os detalhes. Numa primeira leitura antes da reunião, João Domingos Correia, presidente do Conselho de Administração da Cabo Verde Telecom, reconhece que apesar da fusão das empresas do grupo e do ciberataque, os resultados do ano passado superaram as expectativas. Estamos a falar de um crescimento dos resultados líquidos na ordem dos 69%. E obviamente que isso deixa-nos encorajados para prosseguir com a caminhada. De um modo geral, posso dizer que economicamente também a empresa portou-se muito bem em termos dos indicadores, dos diversos indicadores económicos. Falou de um crescimento de 60%, estamos a falar em números... cerca de 580 mil contos, resultados líquidos de imposto. Reunidos em Assembleia Geral, os acionistas vão decidir como aplicar os resultados do ano passado. O presidente do Conselho de Administração da Cabo Verde Telecom defende a necessidade de reforçar os investimentos em áreas estratégicas como a internet de banda larga e em data center. Enquanto gestores, nós temos a nossa proposta, que vamos fazer aqui na Assembleia Geral, olhando, portanto, pelas necessidades da tesouraria da empresa, porque quanto mais resultados distribuímos,
mais temos que recorrer à banca para fazer os investimentos. Nós vamos tentar encontrar um equilíbrio entre aquilo que os acionistas pretendem receber como dividendos e aquilo que são as nossas necessidades de tesouraria, e estamos a propor uma distribuição a volta de 50% desses resultados. E investimento em que áreas? Alguma área estratégica? Essencialmente em áreas estratégicas, data center, banda larga, internet de banda larga e cobertura da rede móvel também de banda larga a nível do país. João Domingos Correia, presidente do Conselho de Administração da Cabo Verde Telecom, anunciou ainda a intenção de continuar a atacar o mercado internacional no sentido de rentabilizar os investimentos. Neste momento nós já estamos, portanto, no mercado internacional a nível da Europa e a nível da América Latina e também a nível da África. Já temos alguns negócios, portanto, em carteira e acreditamos que vamos ganhar escala a nível internacional. São negócios de venda de capacidade, sobretudo. Acionistas da Cabo Verde Telecom estão reunidos na cidade da Praia para, entre outros assuntos, apreciar e deliberar sobre o relatório e contas do ano passado, analisar o plano de atividades e apreciar a administração e a fiscalização da empresa. Ciência, tecnologia e inovação são esses os temas que dominam na 149ª Assembleia Geral da União Interparlamentar, que vai se realizar em Genebra, Suíça, de 13 a 17 deste mês. Cabo Verde estará representado no evento pelo Presidente da Assembleia, Austelino Correia, que promete centrar-se na regulação. Regulação da utilização ou do uso das novas tecnologias e da inovação. Como sabeis, a inovação, as novas tecnologias, a ciência, são muito importantes, sobretudo no mundo que nós atravessamos hoje. São importantes quando o uso for positivo. Por exemplo, nós podemos, através das ciências, da tecnologia e da inovação, desenvolver as nossas economias, os negócios dos países. Nós podemos desenvolver a saúde, a educação e também a utilização das novas tecnologias poderá ajudar os países na questão da segurança, na segurança dos nossos territórios terrestres, marítimos e aéreos. Também permitir-nos fazer um acompanhamento no sentido da prevenção das questões climáticas e também na solução de determinadas questões que prendem com as alterações climáticas, o aquecimento global e por aí fora. Na Assembleia de Genebra, os membros da União Interparlamentar vão também aprovar um ponto de urgência. Austelino Correia não ficaria surpreso se esse ponto tivesse que ver com a situação do Médio Oriente, mas a escolha do Presidente da Assembleia Nacional seria a questão climática. Porque, como sabeis, nós, enquanto um pequeno Estado insular em desenvolvimento, nós somos muito vulneráveis, somos ilhas, somos muito vulneráveis, então precisamos de algum financiamento. Nós, quando dizemos precisamos, os Estados insulares em desenvolvimento precisam de financiamento para fazerem face a eventuais consequências e efeitos das alterações climáticas. Para nós esse é um ponto importante, mas se levar o tema que tem a ver com as guerras, com os conflitos, nós não estamos isolados no mundo, temos que ter em conta o que passa no Médio Oriente. Isto aqui, portanto, tem reflexo no país global, no mundo global. E à margem da Assembleia da União Interparlamentar, Austelino Correia vai aproveitar a estada em Genebra para encontros bilaterais, nomeadamente com a Ucrânia, a Alemanha e também Portugal, cujo Presidente da Assembleia da República, Aguiar Branco, vai estar de visita ao nosso país no mês de dezembro. O Presidente da Rede Nacional da Campanha de Educação para Todos, de Cabo Verde, considera que a inclusão de crianças e jovens com necessidades educativas especiais no sistema educativo cabo-verdiano ainda enfrenta importantes desafios que vão desde a formação de professores até a adaptação de espaços físicos das escolas e universidades. Marciano Monteiro falava na manhã de hoje, em Ribeira Grande, Santo Antão, durante o workshop Repensar o Pré-Escolar, Qualidade e Equidade na Educação Infantil e Promoção da Educação Inclusiva em Cabo Verde. A Teresa Pinto assina a reportagem. Marciano Monteiro reconhece que têm sido dados passos significativos, como a gratuidade do ensino para pessoas com deficiência. No entanto, enfatizou que muitas condições ainda precisam ser implementadas para que a educação inclusiva seja uma realidade plena em Cabo Verde. Por exemplo, a capacitação e qualificação dos professores para atenderem às diversas necessidades que um aluno, por exemplo, com deficiência apresente. A aquisição de material didático, mais concretamente para caso da deficiência visual,
também que não existe no mercado nacional, tudo é vindo de fora. A adaptação de espaços físicos nas escolas e universidades é também um grande desafio, considera o presidente da Rede Nacional da Campanha de Educação para Todos. O próprio espaço físico em si, às vezes você encontra salas no primeiro andar, sobretudo nas universidades, né? No primeiro andar e no segundo, por aí fora, em que a via de acesso são as escadas. Então aí há uma grande demanda para aquelas pessoas que têm necessidades especiais, nomeadamente que usam cadeiras de rodas, não têm e nem ainda estão a ter esse acesso. O workshop Repensar o Pré-Escolar, a Qualidade e Equidade na Educação Infantil e Promoção da Educação Inclusiva em Cabo Verde acontece no momento em que se inicia o ano letivo 2024-2025 e é uma oportunidade para discutir questões relacionadas com a qualidade da educação no nosso país. E a ideia é exatamente isso, fazer a advocacia, tanto junto das entidades ligadas à área da educação e da própria sociedade civil, no sentido de termos uma educação tanto de qualidade e para todos, de modo a que ninguém fique fora, nenhuma criança, digamos, fique fora do sistema educativo. Entre os assuntos discutidos no workshop estão a análise da execução do Orçamento de Estado da Educação em Cabo Verde e os requisitos fundamentais para garantir a qualidade da educação. E conversa sobre o que querem as meninas e uma feira de saúde sexual e reprodutiva são as atividades que dominaram nesta manhã a agenda da celebração do Dia Internacional da Menina. A Escola Secundária Manuel Lopes, aqui na Praia, foi o local escolhido para o encontro, uma iniciativa da Verde Fam, em parceria com agências das Nações Unidas e o Ministério da Educação. A Dina Almeida tem os detalhes. O que querem as meninas é o mote da conversa para assinalar o Dia Internacional da Menina. O que se pretende é levar as meninas a refletirem e debater sobre o que pensam num futuro próximo sobre temas diversos, nomeadamente a saúde sexual e reprodutiva, educação e inclusão, destaca o representante do PNUD e Unicef em Cabo Verde, David Materne. É muito interessante enfatizar que todas as meninas têm o direito à educação, o direito à saúde e direito a um futuro próspero. E conversar com as meninas, ouvir o que são as preocupações das meninas, o que são os desafios, mas também o que são os sonhos das meninas é extremamente importante para nós. Ao investir em educação de qualidade, desmantelar normas e estereótipos de género prejudiciais, pode-se dar às meninas o futuro que elas merecem, alerta o representante. A escola é a base da educação que vai formar a abordagem, a visão dos meninos e das meninas para o futuro. E também um lugar onde precisam compreender que a violência não pode ter lugar na sociedade cabo-verdiana, onde podem aprender coisas que vão ajudar para fazer uma vida tranquila, uma vida próspera, uma vida em paz para toda a vida. Paralelamente à conversa, foi igualmente organizada uma feira de saúde sexual e reprodutiva no pátio da Escola Secundária Manuel Lopes, na Praia. Uma iniciativa tripartida entre a Verde Fam, Escritório Conjunto do PNUD e Unicef e o Ministério da Educação. E a Comissão Nacional para os Direitos Humanos e Cidadania comemora o seu 20º aniversário com a assinatura de um protocolo com a Universidade Pública e uma aula magna sobre os ganhos e desafios dos direitos humanos em Cabo Verde. Um dos vários desafios a encarar tem que ver com a necessidade de promoção dos direitos humanos em Cabo Verde, bem como uma equilibrada coabitação entre os deveres e os direitos dos cidadãos. A Joana Lopes assina a reportagem. Os ganhos conseguidos em Cabo Verde no capítulo dos direitos humanos são vários, assim como desafios no campo dos direitos económicos e sociais, envolvidos 20 anos após a implementação da Comissão Nacional dos Direitos Humanos e Cidadania em Cabo Verde. E até hoje persiste a necessidade de uma promoção mais alargada da literacia
no que diz respeito aos direitos humanos e também perceber que ao lado dos direitos estão deveres a serem cumpridos. Sublinha a presidente da CNDHC, Eurice Mascarenhas. Há um grande desafio que tem a ver com a literacia de direitos humanos. Ainda encontramos pessoas que não sabem o que são direitos humanos. Então, acho que ainda temos esse trabalho para fazer, porque um cidadão consciente é quando ele sabe quais são os seus direitos e os seus deveres. Porque às vezes dizemos que estamos num país de direitos, mas também eu tenho os meus deveres, para que possamos aqui coabitar e ter um relacionamento saudável. E uma das formas de promoção desta literacia é através de parcerias como o protocolo de colaboração entre a UNICEF e a CNDHC, rubricado hoje, que consiste em levar direitos humanos aos estudantes e que vem permitir alcançar 3 objetivos, explica a presidente da CNDHC. Vai permitir que haja mais especialização em matéria de direitos humanos, porque vamos passar a ter nos cursos específicos como direito, onde há mais atenção a toda a problemática de direitos humanos, como também vai haver um tratamento transversal em todas as matérias. Portanto, essa aula magna está acontecendo na semana da abertura do ano letivo. Significa que vai despertar nos estudantes o que é isto de direitos humanos e que pode também ser trabalhado a nível dos seus trabalhos académicos, e vamos ter também uma massa crítica em relação e estarem também mais atentos para além do próprio exercício da cidadania, de estudantes mais conscientes em relação aos seus direitos e aos seus deveres. Uma aula magna proferida pela primeira presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos e Cidadania, Vera Duarte, sobre ganhos e desafios dos direitos humanos em Cabo Verde. É uma outra atividade que teve lugar hoje de manhã na Universidade Pública, na sua sede. Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde, já são 13 horas mais 27 minutos. O Sindicato Livre dos Trabalhadores de Santo Antão denunciou hoje em conferência de imprensa a situação do atraso no pagamento de horas extraordinárias a guardas com vínculo ao Ministério da Educação em funções da Escola Técnica João Varela Porto Novo. O sindicato exige o pagamento dos valores em dívida, sob pena de avançar com uma greve em solidariedade com todos os profissionais daquele estabelecimento de ensino secundário. O Augusto Oliveira esteve na conferência de imprensa. Carlos Bartolomeu, secretário permanente do Sindicato Livre dos Trabalhadores de Santo Antão, em conferência de imprensa na sua sede regional no Porto Novo, fez saber que o sindicato já enviou várias notas ao Ministério da Educação a exigir o pagamento das respectivas horas extraordinárias em atraso desses trabalhadores referentes a abril e setembro de 2024. Na sequência dessas denúncias recebidas por parte desses profissionais, conforme discriminação dos valores a seguir, pelo que exigimos rapidamente o respectivo pagamento desses valores sem dívida e que passamos a citá-los. Sr. António Mota, um valor total de 26.325 escudos. Sr. Afonso Sousa, um valor total de 15.642 escudos. Sr. Angelino Lima, um valor de 24.795 escudos. Aquele sindicalista considera a falta de respeito por parte do Ministério da Educação, que, segundo o mesmo, até agora não se pronunciou sobre o assunto. Realçar a falta de respeito por parte do Ministério da Educação, pois sequer e até esta houve uma reação e houve um posicionamento do Ministério da Educação neste caso. Por parte da DGPOC, o que nos intriga mais é que situações em jeito de dependências como estas seriam imediatamente resolvidas pela anterior delegada da Educação no Porto Novo. Outro não menos importante é a situação de alguma inação por parte do atual senhor delegado da Educação em Porto Novo. Também do diretor da Escola Técnica João Varela, levando o SLTSA a realçar positivamente relações entre o Sindicato Livre de Trabalhadores de Santo Antão e a anterior delegada, doutora Frismina Reis. Convocamos pré-aviso de greves, discutimos, fomos mediados pela Direção-Geral do Trabalho, Delegação de São Vicente, mas havia uma outra forma de trabalhar. Carlos Bartolomeu não descarta a possibilidade de avançar
com a convocação de uma greve envolvendo todos os profissionais do Ministério da Educação, da Escola Técnica João Varela, ou uma manifestação em frente àquele estabelecimento de ensino. Neste momento já estamos a equacionar a possibilidade de convocarmos uma greve envolvendo solidariamente todos os profissionais do Ministério da Educação, concretamente na Escola Técnica João Varela. Igualmente e paralelamente, uma manifestação com suporte do Sindicato Livre Trabalhadores de Santo Antão em frente ao edifício, nesse caso, da entidade patronal Escola Técnica João Varela, pois podemos afirmar que será o próximo passo, pois o silêncio do Ministério da Educação, quer ao nível central, local e regional, preocupa e muito o Sindicato Livre Trabalhadores de Santo Antão. Carlos Bartolomeu ameaça avançar com uma queixa junto à Provedoria da Justiça, bem como à Direção-Geral do Trabalho e Inspeção-Geral do Trabalho. E o Conselho de Administração da RTC recebeu hoje uma delegação da Cape Cod Museum and Cultural Center dos Estados Unidos da América, um primeiro contacto que, segundo a Presidente do Conselho de Administração da RTC, Karine Miranda, visa trabalhar sobre uma potencial parceria entre a RTC e o Centro Cultural. A Carmelito do Rosário tem os detalhes. Esta parceria entre a RTC e o Centro Cultural e dos Museus de Cape Cod, nos Estados Unidos da América, admite a Presidente da RTC, tem um propósito ainda maior, que passa pela troca de informação e conteúdos no sentido de melhor retratar a diáspora cabo-verdiana através do audiovisual. É um primeiro passo para uma possível parceria relativamente a essa delegação que representa o Museu e o Centro Cultural Cabo-Verdiano de Cape Cod. É uma delegação vinda dos Estados Unidos que tem difundido a cultura, a história de Cabo Verde e também tem trabalhado em alguns documentários, conteúdos que poderão ser também interessantes para a nossa programação, porque o objetivo também da RTC é ter uma programação que representa também a diáspora cabo-verdiana e, neste caso, nos Estados Unidos. Esperemos, é um primeiro passo, esperemos que dê bons frutos, que consigamos uma parceria frutífera. Questionada sobre o papel da RTC Internacional neste processo, Karine Miranda adianta que a projeção do canal pode vir a ser outro em caso de uma possível parceria com a Cape Cod Museum Cultural Center. Nós temos conteúdos, não é? Através desta parceria podemos ter conteúdos que interessam à RTC Internacional, poderão dar uma maior projeção à RTC Internacional a nível da programação, trazendo também não só a nossa diáspora nos Estados Unidos, mas também de outras partes do mundo, onde essa diáspora esteja representada e também nós consigamos levar informações pertinentes de Cabo Verde para toda essa parte do mundo onde a nossa diáspora cabo-verdiana esteja inserida. A delegação da Cape Cod Museum Cultural Center é constituída por Wesley Leite, presidente e cofundador, Bárbara Burgo, também cofundadora, e pelo tesoureiro Roy House. Para além do encontro com o Conselho de Administração da RTC, a delegação fez uma visita guiada às instalações da rádio e da televisão. 13h33, a Comissão Europeia decidiu adiar a introdução do sistema de entrada e saída, o registro automatizado do bloco para viajantes de curta duração, que deveria entrar em vigor no próximo dia 10 de novembro. O anúncio foi feito pela Comissária para os Assuntos Internos no final de uma reunião dos ministros do Interior da União Europeia na quinta-feira, onde a questão foi discutida. O sistema de entrada e saída é uma reforma abrangente, há muito planeada e repetidamente adiada. O seu principal objetivo é modernizar os controlos nas fronteiras externas da União Europeia e substituir a tradicional aposição física de carimbos nos passaportes. O sistema aplicar-se-á aos cidadãos de países terceiros que se desloquem ao bloco para visitas, férias ou viagens de negócios e que permaneçam por um período total máximo de 90 dias num período de 180 dias. Quando o sistema entrar em funcionamento, os viajantes terão de apresentar os seus passaportes à chegada, bem como uma fotografia do rosto e a digitalização eletrónica das suas impressões digitais. Todas as entradas e saídas do espaço Schengen sem passaporte serão registadas. A recolha de dados biométricos e a partilha de informações em tempo real destinam-se a ajudar as autoridades a reprimir as pessoas que ultrapassam o período de validade dos seus vistos de curta duração e que cometem fraudes de identidade. Todos os Estados-membros, com exceção de Chipre e da Irlanda, e 4 países associados a Schengen, Islândia, Liechtenstein e Noruega, para além da Suíça, vão participar no sistema. Em Chipre e na Irlanda, os passaportes continuarão a ser carimbados manualmente.
A organização japonesa Nihon Hidankyo, também conhecida por Hibakusha, venceu o Prémio Nobel da Paz 2024. O anúncio foi feito hoje pelo Comitê Nobel norueguês. O prémio foi atribuído devido aos esforços da associação para alcançar um mundo livre de armas nucleares e por demonstrar, através de testemunhos, que as armas nucleares nunca mais devem ser utilizadas. Na sequência dos ataques com bombas atómicas de agosto de 1945, surgiu um movimento social para sensibilizar a população para as consequências humanitárias catastróficas da utilização de armas nucleares. Neste contexto, desenvolveu-se uma poderosa norma internacional que estigmatiza o uso de armas nucleares como moralmente inaceitável, que ficou conhecida como o tabu nuclear. O testemunho dos Hibakusha, os sobreviventes de Hiroshima e Nagasaki, é único neste contexto mais vasto. No entanto, ajuda a gerar e a consolidar uma oposição generalizada às armas nucleares em todo o mundo, recorrendo a histórias pessoais, criando campanhas educativas baseadas na sua própria experiência e lançando avisos urgentes contra a disseminação e a utilização de armas nucleares, segundo a organização do Prémio Nobel da Paz. Com este prémio, o Comitê Nobel da Paz pretende reconhecer o facto de nenhuma arma nuclear ser utilizada em guerra há quase 80 anos. Este reconhecimento é especialmente impactante numa altura em que as ameaças nucleares têm aumentado no contexto da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, bem como nos conflitos do Médio Oriente. Os esforços da Nihon Hidankyo e de outros representantes do Hibakusha contribuíram grandemente para o estabelecimento do tabu nuclear, de acordo com o Comitê Nobel da Paz, que considera alarmante que atualmente este tabu contra a utilização de armas nucleares esteja sob pressão. Também no próximo ano completam-se 80 anos desde que duas bombas atómicas americanas mataram cerca de 120 mil habitantes de Hiroshima e Nagasaki, ambas cidades no Japão. Um número comparável de pessoas morreu de queimaduras e de lesões provocadas pela radiação nos meses e anos que se seguiram. Este ano, o Comitê Nobel da Noruega registrou um total de 286 candidatos ao Prémio Nobel da Paz, dos quais 197 eram indivíduos e 89 eram organizações. Alguns dos nomeados favoritos ao Nobel eram o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, o antigo líder da oposição russa, Alexei Navalny, e também o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Já temos 13 horas mais 37 minutos. Vejamos agora como é que está o movimento aéreo e marítimo do arquipélago. Não há muita movimentação, pelo menos em termos de voos domésticos. Há instantes chegou à praia um aparelho da TACV que fez a ligação entre o aeroporto de Rabil, Boa Vista, e o aeroporto da Praia. Quer dizer então que pelo menos este voo teve lugar. Neste momento está a aterrar aqui na praia um aparelho da TAP que veio de Lisboa. Chegou hoje, saiu mais atrasado, deveria ter partido às 9 da manhã e partiu às 11h27. Só agora o aparelho da TAP está então a aterrar aqui no aeroporto da Praia. Um pouco mais atrás está uma outra aeronave que ainda vai levar mais algum tempo para chegar à Ilha do Sal. É um voo da TAP que também partiu com algum atraso, certamente devido ao estado do tempo. O aparelho deveria ter saído às 9h25 e saiu às 12h17 e vai aterrar às 2h02 no aeroporto internacional Amílcar Cabral, na Ilha do Sal. Pela via marítima temos apenas o Dom Tuta, que navega neste momento a sul do Ilhéu Branco, aproximar-se do Ilhéu Raso, vai em direção ao porto de Tarrafal, ao que parece, e na posição em que se encontra deve então estar no porto de Tarrafal dentro de aproximadamente 1h30 ou então 2 horas. E falamos agora do movimento das marés, bem como o que nos dizem as tabelas celulares em relação aos melhores momentos para a pesca, para além de outras informações. Para esta sexta-feira, 11 de outubro, o sol despontou às 6 horas 24 minutos e 54 segundos e o pôr do sol será às 18 horas 16 minutos e 18 segundos. A lua, que está na fase quarto crescente, começa o dia visível no céu, pelo que primeiro pôde-se ver no caso lunar que aconteceu às 0 horas e 18 minutos pelo sudoeste, mas a lua voltou a sair em instantes pelo sudeste às 13 horas e 50, aliás, vai sair daqui a pouco pelo sudeste às 13 horas e 50 minutos. A primeira baixa-mar do dia aconteceu às 6 horas e 11 minutos e a seguinte será às 18 horas e 22 minutos. A única praia-mar do dia aconteceu às 12 horas e 35 minutos, quer dizer que hoje teremos praticamente todo o dia com maré baixa. Os dados apontam que hoje poderá ser um bom dia para pescar, sendo o melhor momento que resta do dia, das 18 horas e 34 minutos até às 20 horas e 34 minutos. Para amanhã, sábado, a primeira baixa-mar vai acontecer às 7 horas e 55 minutos e a seguinte será às 20 horas e 3 minutos. E a primeira praia-mar acontece a 1 hora e 12 minutos e a seguinte às 14 e 18 minutos. Em relação à pesca, amanhã, sábado, ao que tudo indica, não será um bom dia. É o fim de linha neste jornal. Tempo apenas para recapturarmos os títulos dos principais assuntos que foram abordados.
Dizemos que a passagem do onda tropical está a condicionar o estado do tempo em todo o arquipélago. O mar agitado destruiu o pontão de Santa Maria da Ilha do Sal. O Presidente da Assembleia Nacional diz que não há vacatura nos órgãos externos da Assembleia Nacional, com mandato dos titulares caducados. Itaca acusa condutores de Ilha do Fogo de não aderirem no prazo estipulado às inspeções de veículos e descarta a possibilidade de ter uma representação permanente da ilha devido ao reduzido número de veículos. Lucros da Cabo Verde Telecom teve um crescimento líquido na ordem dos 69%. Os acionistas vão agora decidir como aplicar os lucros. A Organização Japonesa de Sobreviventes dos Ataques Nucleares de Hiroshima e Nagasaki vence Prémio Nobel da Paz. Ficamos por aqui. Às 14, a Joana estará de volta para apresentar de forma sintética aquilo que aconteceu neste jornal. Às 15, atualização informativa com o Oscar Monteiro. Obrigado, boa noite. Boa noite, não. Boa tarde e bom final de semana. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.